Obrigado mais uma vez, Senhor. Graças a Deus. Então, com a palavra, Marcos Vega, que vai fazer o seminário. Então, vamos lá, né? Então vamos começar a nossa caminhada. Primeiro, falar um pouquinho de como nasceu esse estudo. Tá? Ele é o fruto de 25 anos aí de estudos, de dedicação aí à obra. E chega um momento que precisa ser condensado num trabalho mais completo, mais complexo. Tá? Então esse seminário nasceu aí dessa costura de estudos, de conhecimento que a gente vem buscando, de vivência. E aí esse filho aí eu dedico a todos aqueles que estão aí na caminhada junto com Cristo, que precisa encontrar paz, precisa encontrar a sua saúde mental, física, né, espiritual. Eu sou assim uma pessoa que gosta de estudar amplamente tudo. Eu gosto de beber em todas as fontes de todas as religiões, porque eu acredito que Deus, nosso Deus único, é um Deus universal. E não deixaria nenhuma raça, nenhum grupo do nosso planeta ou do universo sem as suas orientações e as suas instruções. Né? Então, a gente olha aí e vê que ele enviou para os mais diversos avatares, né? Seus emissários. E esses avatares foram aí trabalhando e rotulando, tipo assim, criando uma alegoria no conhecimento que é único e universal, e essa alegoria adaptada a cada povo para que ele compreendesse esses conhecimentos. Ao longo desses estudos, você vai tirando a alegoria e percebe que a essência do conhecimento em todas elas basicamente tem um mandamento, que é amar o próximo e amar a Deus. Todas falam disso em palavras diferentes, mas basicamente todas as religiões trabalham o crescimento da alma humana. Aí conforme a cultura, né? Ela está mais avançada ou menos avançada, ela ganha mais ou ganha menos conhecimento. Mas tem um problema que acontece sempre em todas elas: o personalismo humano. Quando o avatar vai embora, os homens responsáveis de transmitir e perpetuar esse conhecimento, alguns acabam encontrando ali na religião uma forma de manipular, né, os povos e as raças. Infelizmente isso acontece em todas elas. Mas, separando o joio do trigo, esse personalismo, a gente encontra sempre a essência do conhecimento que vai de encontro, né? Ele bate de frente com o personalismo de alguns conceitos, alguns dogmas que a gente vê por aí. Como? Está falando isso aqui e está fazendo isso aqui. E você começa a questionar. Quando você está com a mente aberta, entendendo que Deus está ali, mas você precisa ver o Deus que está atrás do que o homem tentou manchar e manipular para si. Por que a religião é tão visada, né, pelo mal, digamos assim, pelas sombras? Porque todos nós temos inseridos em nós, na nossa criação, essa ligação com Deus, que é muito forte.
nossa fé interna é muito grande. Mesmo aquele que diz, né, se diz ateu, que não acredita, acha que não acredita em nada, a fé dele está ali dentro. Mas, quando ele bate de frente com as barbaridades que a gente vê, ele se revolta. Como Deus está aqui nisso, com essas barbaridades? E acredita que troca, né, a coisa que o homem fez pelo conhecimento original divino. E acusa o homem e bota tudo no mesmo saco e se revolta. Então a gente não pode ter mais essa inocência, né, de acreditar que as coisas que os homens fazem, Deus está ali protegendo. Ele deu o livre-arbítrio a todos nós, né? E cada um é responsável por essa condução. E aí, o que Deus faz sempre? Sempre que um conhecimento começa a ser deturpado, Ele manda um novo avatar para tentar consertar. Dentro do cristianismo ele fez muito isso, né? Começou ali, primitivo, perseguição. Aí vai lá Constantino e descobre a fé daquelas pessoas, capazes de morrer cantando nas arenas enquanto eram devoradas pelos animais, tigres, leões, ou assassinadas pelos gladiadores, queimadas vivas. E elas cantavam, morriam cantando, sem negar a sua fé. Aí Constantino tem aquela sacada, né? Poxa, isso é um exército que é capaz de morrer por esse Deus. Vou trazer isso para mim, né? E aí ele instituiu o cristianismo, a religião oficial lá de Roma. E aí trouxe para ele toda essa fé. E aí, né, depois mais à frente a gente vê as cruzadas, né, toda aquela perseguição que aconteceu, porque aí quando trouxeram, viram que havia certas questões que atrapalhavam o domínio do grupo, como a reencarnação, né? Nós sabemos que o cristianismo primitivo vem do judaísmo, que é reencarnacionista, e a reencarnação é um conceito normal. Mas aí temos aquele lance da Teodora, né, do Justiniano, que deu um jeitinho ali de suplantar a reencarnação por motivos pessoais, mas que depois serviu plenamente aos interesses de manter o povo afastado do seu próprio, da sua própria condução de vida, porque a reencarnação nos dá isso. A cada um é dado conforme a sua obra, né? Tá lá, Jesus falou, e ninguém poderá acessar um reino do céu, né? Ter um plano melhor, até que se pague as dívidas. Que dívidas são essas, né? E ele vai fala muito em reencarnação de Jesus por várias passagens, mas ficou aquilo ali, né, com ideias duplas, né? Nasceu da água, mas aí confunde com batizado, mas o conceito estava ali. E aí depois, mais à frente, ele manda Lutero para tentar consertar e fazer o cristianismo voltar, mas já estava tudo muito deturpado naquela época. E Lutero, mesmo reformando a igreja, ainda já trouxe alguns conceitos ainda deturpados. Mais à frente, né, Kardec vem com o Consolador, mas encontra aí, né, uma grande barreira ainda das religiões da época, principalmente o catolicismo, e consegue ali criar alguns núcleos de estudos, né? Temos os fenômenos das mesas girantes, isso se espalha pelo mundo, mas o espiritismo fora não vingou muito, né? Ele é muito ainda localizado. Hoje, graças ao trabalho do Divaldo, né? Principalmente o Divaldo, né? Que ele faz um trabalho grande lá fora também, Estados Unidos, Europa, ele está trazendo de volta o espiritismo para o mundo. Mas foi aqui no Brasil mesmo que ele começou a se desenvolver. E aí tivemos o nosso grande trabalhador Chico Xavier, que foi responsável por enraizar
o espiritismo no Brasil e mantê-lo fortemente ligado ao conceito de moral cristã, né? Nós precisávamos evoluir moralmente também. Lá fora, o espiritismo é muito científico. E aqui aconteceu uma coisa que até hoje tem: existe uma briga entre espíritas que querem manter só o lado científico, renegando a parte religiosa como se fosse algo ruim. E há um racha, né? Tem espírita isso, espírita aquilo, espírita não sei o quê. E na verdade nós sabemos que isso não existe. A cultura também, né? Você ouve muito falar assim: ah, você é espírita? Aí as pessoas perguntam assim: ah, kardecista. Ele sabe que isso não existe, gente. Aliás, assim, quando me perguntam isso, eu já nem mais respondo nada. Falei: olha, eu acredito em tudo. Eu sou um universalista, né? Não tem coisa de Kardec, não tem rótulo. Rótulo serve para diferenciar. Se nós sabemos que Deus está em tudo, para que ficar valorizando rótulos? A gente tem que saber separar, como Kardec falou, o teor de cada mensagem. Aquela mensagem é positiva, ela te traz conhecimento, ela te traz algo que é positivo, a gente absorve aquele conhecimento. Não importa se ele vem do budismo, se ele vem do hinduísmo, da umbanda, candomblé, porque a gente separa o joio do trigo. Bom, isso aqui não, isso aqui eu já não consigo mais beber. Mas para outro irmão serve. Que a gente tem que entender que as religiões, elas precisavam desses rótulos, né, dessas alegorias, porque nós somos seres multidimensionais, com consciências as mais diferentes possíveis. E cada um precisa de uma chave para ser tocado. Uns vão gostar de fazer o mantra, né? Outros gostam de estudar, esse João aparece aqui com a gente. Outros gostam de ir na igreja católica e cantar, louvar, né? E cada um vai se sentindo bem. Se você está bem com você, você não encontra barreira, você consegue ir a qualquer lugar sem ficar em choque com a cultura daquelas pessoas. E no Brasil, que nós somos um país multicultural, precisamos muito entender e respeitar essa diversidade de cultura, né? Então vamos começar. Nesse estudo eu juntei aí conceitos de ciência, de religiões diferentes, fazendo aquela mistura e vendo que tudo é uma coisa só, né? Tudo foi feito para o nosso crescimento moral. Mas tudo isso tem uma base. Nós sabemos que Jesus, ele, né, não colocando aí, afirmando que ele é o nosso governador planetário, né, mas nós sabemos que ele é um espírito que está lá em cima e que muitos espíritos avatares são subordinados à sua direção. Quando ele veio para cá, por que era uma figura tão importante para a gente? De todos os avatares, Jesus foi aquele que levou sua missão perfeitamente, sem falhas, do início ao fim. E deixou o seu manual completo para que o ser humano encontrasse essa salvação. O que acontece por aí é que entendem que colocaram Jesus como Deus, né? Jesus falava muito de vós sois deuses, né? Tudo que eu faço vocês podem fazer também e até muito mais. Então ele nunca se coloca como Deus acima de ninguém. Em nenhuma passagem ele fala isso. Ele está sempre ali, nosso Pai, né? Meu Pai, faz essa diferença constantemente. Só que quando Constantino trouxe Jesus para o Império,
a cultura daquela época era de muitos deuses. E como colocar Jesus sem tornar ele um Deus para competir com os outros deuses da época? Né? Então tiveram que criar uma mitologia em cima de Jesus, para que ele fosse aceito por todos. E aí, olha a semelhança com o mito de Hércules, né? Zeus, filho de Zeus, com uma mulher da terra. E aí, vamos lá, Deus, e aí, quem vai ser? Maria, e aí, Jesus é filho de Deus. Olha a semelhança de mitos, de história, que precisou ser colocado naquela época para competir, né? E aí criar toda aquela mitologia em cima de Jesus. Isso não importa pra gente, o que é, o que não é, era virgem, não era virgem, são polêmicas totalmente inúteis para a gente ficar debatendo. O que interessa é a sua obra. E o Sermão da Montanha